do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra nessa tarde para nossa meditação. A palavra aqui em Lucas capítulo 8, versículo 50. Vamos meditar nesta tarde aqui na palavra do Senhor Jesus. Em Lucas capítulo 8, versículo 50, onde diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temais, crê somente e será salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago e João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. Glória a Deus, aleluia. Esta palavra, nesta tarde, meus amados, fala sobre Jairo. Jairo era um homem de nome, de renome, de cargo, um homem da sinagoga, um homem bem vestido, bem trajado. Aonde Jairo passava, muitos queriam estar ali perto de Jairo. Jairo, ele era um religioso. Todos aqueles religiosos naquela época, eles não acreditavam em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo na terra para curar, para fazer os milagres, as maravilhas. Mas aconteceu que dentro da casa de Jairo, a filha de Jairo ficou acamada. A filha de Jairo não tinha nem 12 anos de idade, aquela menina estava naquela cama, moribunda, doente. E todas as vezes nós podemos ver pelos olhos da fé e pela palavra do Senhor Jesus, que quando Jairo chegava ali na casa, a esposa de Jairo estava ali com a sua filha, a única filha. Quem é pai, quem é mãe, nós que temos filhos, nós podemos olhar e ver que quando um filho está doente, quando acontece algo com os filhos, porque os filhos são os projetos, os sonhos dos pais. Muitas das vezes nós sonhamos para os nossos filhos algo que nós não conseguimos fazer. Mas quando Jairo chegava ali naquela casa e Jairo via aquela filha dele tão pequenina, com quase 12 aninhos de idade, uma adolescente deitada naquela cama, moribunda, doente, Jairo, ele tomou uma decisão de ir de encontro a Jesus. Jairo foi de encontro a Jesus. Mas Jairo, quando ele foi de encontro a Jesus, ele largou todo o eu, todo o ego, tudo que ele achava que ele era. Ele largou para lá e foi se humilhar aos pés do Senhor Jesus. Mesmo que muitos que conviviam com Jairo não acreditavam que Jesus ele poderia fazer milagre como ele fazia naquela época. E faz nos dias de hoje. Muitos hoje em dia não têm visto os milagres da parte do Senhor, porque o próprio ser humano se tornou hipócrita e não tem crido mais nos milagres. Quando o Senhor Jesus ele fala que ele vai curar, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. E Jairo, ele foi ali nos pés do Senhor Jesus. Quando Jairo chegou ali, e Jairo viu aquela multidão, Jairo, ele tinha tudo para chegar ali como se ele fosse um homem de nome, de renome, de cargo, um homem que vestia, trajava bem, tinha tudo perante a sociedade. Ele poderia simplesmente colocar as mãos em Jesus e dizer: eu sou Jairo, eu sou aquele que tem o cargo, tem o renome. Mas Jairo, ele não fez isso. Ele chegou e ele sabia que com Deus não tem barganha. Com Deus não adianta falar que tem, que não tem, porque com Deus não tem essas coisas de barganha, não. E quando Jairo chegou até Jesus, ele se prostrou. Ele se prostrou nos pés do Senhor Jesus e ele falou tudo o que estava acontecendo dentro da casa dele. E o Senhor Jesus falou: levanta-te e eu vou ter contigo dentro da sua casa. Então o Senhor Jesus, ele não veio só para aqueles que são os bambambam, os bonzinhos, os certinhos, não. O Senhor Jesus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Muita diferença entre amar o pecador do que amar o pecado, os que vivem no pecado. E o Senhor Jesus, ele foi, quando o Senhor Jesus estava indo de encontro ali na casa de Jairo, de repente aquela mulher do fluxo de sangue, ela apareceu. Quando ela apareceu ali, ela tocou em Jesus e de Jesus saiu virtude. Muitos olharam para Jairo, porque Jesus, ele parou naquele momento. Jesus não foi, seria muito fácil Jesus, no momento que Jairo falou, Jesus já ia já fazer tudo acontecer. Peraí, algo tem que acontecer para poder a fé daquele homem ser maior ainda e crer em Jesus como nós temos que crer.
E naquele momento Jesus ele parou. E ele disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E foi aquela mulher do fluxo de sangue que tinha sido curada naquele momento. Muitos poderiam estar olhando para Jairo e dizendo: Jairo, Jairo, agora acabou, Jesus já nem lembra de você mais. Talvez alguém esteja aí falando para você, Ramonto, Manai, Harai, Decou, que ninguém lembra mais de você. Ninguém lembra mais dos projetos que Deus te prometeu. Ninguém lembra mais quando o Senhor Jesus falou que ia fazer algo diferente na sua vida. Mas o Senhor me trouxe como um canal de bênção nesta tarde para te dizer: eis que eu lembro, sim, eis que eu lembro de tudo que eu te prometi e que te falei, mas as coisas é no meu tempo, aleluia. E quando naquele momento, meus amados, o Senhor Jesus ele parou ali para dar atenção para aquela mulher. Chegaram aqueles homens ali e disseram para Jairo, aqueles homens religiosos, hipócritas que não acreditavam, ainda eles falaram assim, eles foram tão hipócritas naquela época que eles disseram assim: não, Jairo, não aborreça mais, não perca mais o tempo do mestre. Chamou Jesus de mestre. Não toma mais o tempo do mestre, porque a sua filha já morreu. Quando eles falaram aquilo, e Jesus olhou para Jairo e viu que Jairo estava ali entristecido, e o Senhor Jesus falou: creia somente, tu verás o que eu vou fazer dentro da tua casa. Quando Jesus chegou ali, meus amados, Jesus chegou ali dentro da casa de Jairo, viu aquelas mulheres carpinteiras chorando. Aquelas mulheres choravam com tão perfeição, mas aquelas mulheres naquela época, elas ganhavam dinheiro para chorar pela sua desgraça. Aquelas mulheres naquela época, elas ganhavam dinheiro para chorar quando alguém morria. Quando alguém morria, chamava elas e pagava, e elas começavam a chorar. Era como as atrizes chorava. É assim que muitas das vezes abraça, aponta, fala que está contigo, que você vai vencer, está rindo pelas costas. E aquelas mulheres, elas choravam, e Jesus chegou e disse assim: pode parar de chorar, porque ela não está morta, ela só dorme. Aquelas mulheres viraram e começaram começaram a zombar de Jesus, porque elas não criam. Mas quando o Senhor Jesus foi entrar naquele quarto, o Senhor Jesus chamou somente Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, eles não eram perfeitos. O Senhor Jesus sabia das qualidades e dos defeitos. Não se importa com quem está apontando a sua vida, não se importa com quem está falando sobre você. O Senhor Jesus conhece o coração de cada um. O Senhor Jesus chamou Pedro, Tiago, chamou João. O Senhor Jesus chamou a mãe e o pai, porque sabia que somente a mãe e o pai amam aquela criança com sinceridade, com amor. E ali eles oraram. E ali o Senhor Jesus falou: levanta-te, Talita, come, levanta. E pediu para a mãe dar alimento, para a mãe alimentar aquela criança. Sabe o que eu quero dizer para você nesta tarde? O Senhor Jesus, ele diz assim: alimenta os teus sonhos, alimenta os teus propósitos. Não se deixa abalar pela calúnia, pela defamação, pela palavra ao contrária. O Senhor Jesus é contigo. Se tu tá andando com sinceridade diante do Pai, o Senhor Jesus, ele justifica. E esta palavra nesta tarde para cada um de nós. Ficam todos na paz do Senhor. Amém?